Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nossa aula de hoje vai ser sobre biomas do mundo, que está na página do livro de vocês, página 65. Então, o que é o bioma? É o conjunto de vida vegetal e animal definido pelo agrupamento de vegetação, típicos de uma região com condições de clima e tipo de solo bem semelhantes. Então, o bioma é um conjunto de ecossistemas no qual a gente vê muito seres vivos, tanto vegetal quanto animal, interagindo e participando de um mesmo clima, de uma única região. Então, os biomas eles são muito característicos de acordo com o tipo de solo, vegetação, clima. Então, eu coloquei aqui a distribuição dos biomas terrestres no planeta. E em verde, por exemplo, é o bioma que a gente encontra aqui no nosso país. É o tipo de bioma que está em verde, são as florestas tropicais. Bom, o primeiro bioma que a gente vai falar é o tundra. O tundra, ele está nas regiões norte do Canadá, Lapônia, Islândia e litoral da Groenlândia, ou seja, estão bem próximos aos polos. O limite norte é a calota polar e ao sul são as florestas de conífera. Então, a gente tem o polo norte, o limite norte, e o sul são florestas coníferas. Vegetação dominada por musgos e líquens. O solo coberto de neve na maior parte do ano, ou seja, lá é muito frio, são os extremos. Quais são os animais muito predominantes nessas regiões, nesse tipo de bioma? Renas, raposas, bois almiscarados, lebres árticas, lobos árticos, urso branco, coruja das neves, muitos insetos e aves migratórias. Inclusive, o urso branco, né, o urso polar, ele tem muito essa coloração justamente por conta da camuflagem nesses ambientes, contra predadores. Então, por exemplo, os tons brancos na pelagem da raposa do Ártico ajudam a elas passarem desapercebidas, atuando como camuflagem. Então, continuando. Então, são regiões extremamente frias, como vocês podem ver aí, bem nos polos, tá? Vou marcar aqui, ó. Bem aqui nos polos, são regiões extremamente frias, compõe o Círculo Polar Ártico. Continuando. Então, a fauna, a gente tem aí os lobos, búfalos, renas, lebres, boi almiscarados, e entre outros que eu falei para vocês. Agora, o próximo bioma é a taiga, chamada também de floresta boreal. Ela está no norte, na América do Norte, Europa e Ásia. O clima é subártico, com 2 estações. Então, ela está abaixo da tundra. Tem 2 estações bem definidas, como o inverno e o verão. O verão ele é mais longo. Então, é predominante a floresta de coníferas, com aquelas folhas finas e pontudas, que não deixam acumular neve. Ou seja, elas são finas e pontudinhas para se proteger do frio. É uma adaptação natural que elas têm. Para vocês verem, cada espécie que vive em um determinado bioma, elas estão muito adaptadas. Se elas estão ali, significa que elas estão bem adaptadas àquele tipo de clima, daquele tipo de ambiente. Grande quantidade de pinheiros e pouca variedade de espécies. O solo é fino, pobre em nutrientes e cobre-se de folhas caídas, tornando um solo muito ácido. Os animais, alces, lobos e linces. Tá aí, ó, bem abaixo da tundra, como vocês podem ver na cor verde que eu coloquei, típico de florestas de coníferas. Então, urso pardo, linces, tem esses outros animais aí. Floresta temperada, ela já abrange o oeste e o centro da Europa, leste da Ásia, como Coreia, Japão e partes da China e o leste dos Estados Unidos. As suas árvores, elas vão perder folhas durante o outono e inverno. Tem aquela música de Sandy Júnior, né? No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. O inverno é bastante rigoroso e a água congela no solo. Árvores são formadas por nogueiras, carvalhos e faz. O que são esses tipos de vegetação? Porque elas mudam de cor e perdem as folhas no inverno. Então, elas têm aquela coloração muito diferenciada umas das outras. O solo é muito rico em nutrientes, compõe esquilos, cervos e veados, principalmente, que é característico desse tipo de região.
Então, vou mostrar aqui pra vocês a floresta temperada, essa coloração muito bonitinha, né? Outono e inverno. Então, perdem as folhas nesse período. Então, aqui ó, a gente encontra na América do Norte, um pouco no Brasil também, na África, e pega parte ali da Europa, um pouco da Ásia. Então, um pouquinho em cada continente. A gente tem gambá, gato selvagem, lobo, panda, urso, raposa, esquilo, veado. Tem mais quantidade de animais na taiga, na floresta temperada do que na tundra e na taiga. Então agora desertos. Os desertos eles têm um clima quente, seco, com baixa pluviosidade, ou seja, pouca quantidade de chuva. Essa baixa pluviosidade significa que é pouco índice de chuvas. É encontrado na África, Ásia, Austrália, nas Américas. Tem todos os tipos de desertos. Grandes variações de temperaturas. Tem lugar que as temperaturas são muito extremas. Predominam plantas xerófitas. O que são plantas xerófitas? Cactos, arbustos secos. São folhas em formas de espinho e cera para evitar a perda de água. Elas se protegem do calor para evitar com que elas transpiram demais. Inclusive, elas têm um mecanismo, quando à noite elas liberam um pouco mais de água do que durante o dia, porque de noite é mais fresco, então elas não têm problema em perder tanta água assim, à noite está mais fresco. Então elas armazenam água. Lá processos de erosões eólicas são intensos, inclusive em algumas regiões isso é muito frequente. Animais predominantes, dromedário, camelo. Desertos mais conhecidos são o Kalahari e o Saara, que estão na África, e o de Gobi da Arábia, que estão na Ásia. Então aqui a localização dos pontos dos desertos: Namíbia, Arábica, Saara, Kalahari, o australiano. Temos também o chamado deserto brasileiro, que é o cerrado, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem o camelo e o dromedário. A diferença é que o camelo ele tem 2 corcundas e o dromedário só tem uma. Então a savana, desculpa, eu vou falar do que na verdade é como se fosse não um deserto, né, brasileiro. O cerrado ele é uma savana, digamos assim, tá? Mas no Brasil a gente tem climas semelhantes, como na Caatinga, né, como se fosse o deserto brasileiro. Então a savana agora, regiões como a África e o Brasil, vegetações rasteiras, árvores isoladas e gramíneas, que sobrevivem com escassez de água e a mudanças do tempo nas 2 estações, uma quente e seca e a outra chuvosa. Leões, predominam leões, zebras, elefantes, estão dependendo muito da localidade. Então, por exemplo, a savana brasileira a gente diz que é o cerrado brasileiro, com folhas, troncos retorcidos. Aqui é a savana africana, localização. Pradaria ou campos, região fria e seca, vegetação herbácea, com gramíneas e pequenos bosques, ou seja, a vegetação herbácea não é tão grande, é de porte médio, não são aquelas árvores que têm as copas no topo das árvores que tem muitos e muitos metros de altura, então já é uma herbácea mediana. Vivem mamíferos em conjunto, como búfalos e ratos do campo. Então no Brasil a gente chama de pampas ou campos sulinos, que já quando a gente for falar sobre biomas brasileiros vocês vão ver. Então tem aí a localização: antílope, coiote, coruja, gavião, búfalo. Florestas tropicais. Essas florestas a gente diz que são predominantes aqui no nosso país. Então, quais são as características? Grandes áreas verdes e úmidas, localizadas em regiões tropicais no globo, ou seja, muito quente e úmido. Intensa biodiversidade de árvores e outros vegetais de todo tamanho e beleza. Então, por conta do clima ser tropical, úmido e quente, favorece a grande variedade de seres vivos e vegetação, animais, o clima sempre úmido e chuvoso, inúmeras árvores, aves, mamíferos, répteis, demais animais. Então é um clima muito propício à vida, tá? Por isso que a gente tem uma grande biodiversidade. Aqui tem, ó, em verde a gente tem predominância aqui no nosso país, né, no sul da América, tem na África, na Ásia. Vocês podem ver que próximo aos polos não tem esse tipo de vegetação. Com a copa das árvores grandes, a gente tem aí, ó,
animais de todos os tamanhos, cores, formas variados, justamente mostrando que é um país muito diverso, inclusive no seu clima. Então, gente, cada bioma ele vai ter uma característica específica, uma característica diversificada, que vai permitir a vida. Então, no caso do nosso país, permite a vida diversificada por conta do clima tropical. Então, aí o esqueminha, o Cerrado, a Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampas, Amazônia, que são todos os biomas brasileiros que nós estamos vendo agora, tá bom? Então, biomas brasileiros seguindo aí. Vimos os biomas do mundo todo. Agora a gente vai falar mais específico do nosso país. Então, a floresta amazônica, uma floresta muito exuberante. Coloquei aí, já vou colocar a localização melhor do mapinha. Então, é o maior bioma do Brasil, abriga a maior bacia hidrográfica, já vou falar sobre isso, maior biodiversidade, maior floresta tropical úmida do planeta. Então, a gente já começa que é o maior bioma aí do Brasil. E muito biodiversidade, a maior biodiversidade, ou seja, de mais diversidade de espécies, de animais, de vegetais. Então, ocupa a metade do território do Brasil, a região norte do Brasil. É um bioma muito grande, compreende os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, e avança para outros países. Então, não só o nosso país, mas outros países como Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Venezuela, Equador, Peru, Suriname, também fazem parte desse bioma. Então, a gente tem a localização em verde mais claro, o bioma ocupando o Brasil, e em verde mais escuro ocupando toda a borda ali do nosso país, o Peru, Bolívia, Colômbia, tudinho aí para vocês observarem, região norte do Brasil. Então, a floresta amazônica, apresentando a sua maior bacia hidrográfica do mundo, e essa enorme quantidade de água dos rios, o grande número de vegetais, a temperatura elevada. Então, o que é a bacia hidrográfica? É uma bacia onde ocorre grande quantidade de água dos rios. Principal rio os principais rios e seus afluentes. Então, por eles terem essa grande disponibilidade de manancial, de água dos rios, o grande número de vegetais, a temperatura também elevada, propicia uma forte evapotranspiração. O que é a evapotranspiração? É a evaporação da água do solo e a transpiração das plantas, dos vegetais, que ocasionam alto índice de umidade e de chuvas. Então, se ocorre uma boa evaporação das plantas, da evaporação de água do solo, ocorre uma boa o quê? Umidade. E mais propício o quê? Chover. Tudo bem? Então, muito importante. A gente vai falar agora sobre os rios voadores. Bom, então vocês estão observando aí uma imagem para mostrar como ocorre a formação dos rios voadores. Por que a Amazônia, a gente diz que ela é tão importante para a manutenção do clima do planeta, principalmente para o nosso país, para a América do Sul? Porque o que acontece? Primeiro, ocorre uma evaporação do Oceano Atlântico. Quando a gente tem aí no número 1, uma evaporação do oceano, da água dos oceanos, e aí essas nuvens elas são carregadas por vento, trocando umidade com a floresta. Então a floresta está fazendo o processo de evapotranspiração, que eu falei para vocês aí, lembra? Evaporação da água do solo e dos vegetais. Então elas estão trocando aí umidade. E com isso, as nuvens elas vão continuar avançando, essa grande quantidade de água aí, de nuvens carregadas, vão sendo arrastadas e chega ali próximo aos Andes, tá? A Cordilheira dos Andes. E elas vão se formando a cabeceira do Amazonas, tá? E aí elas são levadas para onde? Juntamente aí, ó, para a parte centro-oeste e sul do nosso país. Tá vendo? Ela vem irrigar, o resto da umidade vem irrigar o sul e o sudeste, principalmente. Então pega ali parte de Minas,
São Paulo também, Paraná, ou seja, são partes do sul, tá bom? Deu para entender por que a gente fala, né, dos rios, tanto dos rios voadores, porque, por exemplo, as águas das chuvas que chegam até aqui, elas vêm lá da Amazônia, tudo bem? Então, qual é o tipo de vegetação predominante? Vitórias régias, palmeiras, seringueiras, cacaueiros, castanheiros do Pará, guaranás e paus-rosa. Bem ilustrativo aí para vocês o guaraná, Vitória régia, enfim. E a fauna? Macacos, antas, onças, botos, porcos do mato, veados, cutias, pássaros, gaviões, cobras, sapos e rãs. E muitos outros, tá, gente? Então agora o Cerrado, ele tá localizado aonde, gente? Principalmente na região centro-oeste. É o segundo maior bioma do Brasil, é encontrado em 14 estados. As árvores do Cerrado são muito peculiares, com troncos tortos, cobertos por uma cortiça grossa e de folhas geralmente grandes e rígidas. Lembra que eu falei que é a savana, né, brasileira, o Cerrado? Então, a vegetação é típica. Trata-se de um bioma do tipo savana, que eu acabei de falar, com vegetação arbórea esparsa, formada por pequenas árvores e arbustos. Então, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e no oeste de São Paulo e no Paraná. Coloquei a localização para vocês visualizarem. Percebam que tem estados que ele pega mais de um bioma, tá, gente? Então, o Cerrado ele é considerado a caixa d'água brasileira, porque é onde a gente encontra as nascentes dos rios que formam uma das maiores bacias hidrográficas, ou seja, atuando como reserva de água. Então, muitas plantas herbáceas têm órgãos subterrâneos para armazenar água e nutrientes, funcionando como esponjas que, em excesso, elas vão liberar para os lençóis freáticos. Ou seja, as raízes dessas árvores, elas atuam como esponjas, absorvendo água e liberando quando ela se tornar em excesso, ajudando a formar os lençóis freáticos. Então, na Serra da Canastra, que se encontra em Minas, estão as nascentes do Velho Chico, que ele é famosíssimo, apelido do Rio São Francisco, e é mais de 3.000 quilômetros de extensão, que passa por 5 estados, tá? Muito importante. A sua fauna é o gavião preto, sabiá do campo, tatu-canastra, tamanduá-bandeira, lobo-guará, raposa do campo e veado campeiro. Estão todos aí bonitinhos. A flora são diversos tipos: pau-terra, lixeira, sucupira, pequi, copaíba, barbatiante. Muitos a gente nem ouviu falar. Por quê? Porque são característicos de cada região. O Pantanal ele já é menorzinho, se estende pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É a maior planície alagável do mundo, então tem época de cheias e de secas. Solo pouco permeável, por isso que ele se torna alagável. Recebe água nas estações de chuva e de rios, como o Rio Paraguai. Então, na época de chuva, nas estações de chuva, recebe muita água de rios. Então a chuva lá é de novembro a março e seca de abril ao outono. Então quando a umidade, né, tá baixa, quando não tá no verão principalmente, aí tem um período de seca. Então recebe umidade vinda dos rios voadores, aqueles rios que a gente falou, dos rios que nascem no Cerrado por influência direta da Amazônia. Então a Amazônia, ela tem uma influência direta, porque o Pantanal ele recebe a água dos rios voadores que nascem lá no Cerrado, vinda da Amazônia. Percebam que esses biomas também eles estão totalmente interligados, principalmente a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. Então, as aves principais, o tuiuiu, como vocês podem ver aí, os biguatingas, que é essa ave aí no canto direito superior, capivara, aí tem onça, bugios, que são os macacos, cobras, jacarés, plantas migradas do Cerrado, da Amazônia, como o camalote da meia-noite, Vitória régia. Então tudo aí, isso veio lá da Amazônia, já que é bem próximo, né, tanto a Amazônia quanto o Cerrado.
A caatinga é considerada mata branca, localiza-se em 11 estados brasileiros. O clima ele é semiárido, ou seja, baixa umidade com altas temperaturas. Durante o longo período de seca, a maior parte das espécies da flora perde suas folhas para diminuir a transpiração. Então, quando tem período de seca, elas vão perder as folhas para evitar a transpiração. Isso é uma adaptação incrível, né, gente? Por conta do calor excessivo. Então, elas, já que é pelas plantas, pelas folhas que elas perdem água, então, vamos perder as folhas para a gente não sofrer desidratação. Então, galhos e troncos esbranquiçados aparecem na vegetação, evitando perda de mais água. Raízes longas absorvem a umidade e o caule reserva de água, então elas reservam a água através do caule, ajudam a absorver a umidade por conta das suas raízes muito longas. Conhecida também como sertão nordestino, né, que a gente diz que é o deserto, né, nordestino, né, esse bioma típico muito seco, muito quente. Plantas juazeiro, barriguda, baraúna, yaroeira, cactos como xique-xique. Então tem exemplo, tudo planta, gente, que precisa ter aquela adaptação de reservar a água e evitar a perda de água para o ambiente. A caatinga, ela tem a fauna veado, catingueiro, gavião, carcará, preá, cutia, tá? E muitos outros. Eu tô colocando aqui, gente, assim, os principais, aqueles que são muito característicos de cada bioma. Bom, e a Mata Atlântica, que é o nosso bioma lindo e maravilhoso, um dos patrimônios naturais mais valiosos do Brasil. É uma das florestas mais ricas em diversidade de vida no planeta. É a segunda maior floresta tropical, estendendo-se do Rio Grande do Norte até o sul. Então, envolve praias, montanhas, planaltos, planícies, e está em contato direto com o Oceano Atlântico, por isso que ela recebe o nome de Mata Atlântica. Então, mas assim, hoje, gente, a gente sabe que a Mata Atlântica está reduzida a menos de 8% da sua cobertura vegetal original, infelizmente, tá? Por conta... Já vou explicar para vocês por que é um bioma que foi reduzido tanto a sua cobertura original. Então, alto índice pluviométrico, ou seja, muita quantidade de chuva, espécies adaptadas a essa alta umidade, esse clima muito quente, né, como as ombrófilas, xaxim, que são as xaxins, samambaias, os musgos, rodeadas por árvores de grande porte, tornando a mata mais úmida e fechada. Então, as árvores com muitos metros de altura, com as copas muito largas, as folhas largas, tá? Justamente por conta de ser um bioma bem tropical, bem úmido devido à temperatura, porque ela está bem ali cortando, né, próximo à linha do Equador, né, e próximo aos trópicos. Então, é uma região onde um bioma que recebe muita incidência solar, provocando alta temperatura, né, uma elevada temperatura, consequentemente maior quantidade de umidade por conta dessa temperatura. Agora, por que essa floresta, esse bioma está tão fragmentado? Por que reduziu bastante? Agora, outra coisa importante, tá, gente? Não só a Mata Atlântica, mas outros biomas, inclusive a Amazônia, foram biomas, e o Cerrado também, foram biomas que foram muito fragmentados, muito utilizados para a economia, para a expansão agrícola, de terras, tá? Então a gente tem muito aí extração de madeira, até mesmo para expansão urbana. A população foi crescendo conforme os anos foram se passando, então foi necessário desmatar para que as pessoas pudessem fazer suas casas. E quando a população foi crescendo, os polos também de indústrias foram aumentando, concordam comigo? Porque a economia começou a crescer e, infelizmente, a nossa mata foi muito fragmentada, tá? Então, no caso da Amazônia, a gente tem até hoje, só que claro, com leis para regulamentar isso, não sair desmatando qualquer tipo de árvore ou qualquer tipo de região, porque a gente sabe da importância também dos ecossistemas, e principalmente os vegetais, né, então o homem ele foi cada vez mais retirando os recursos da natureza. Então, por exemplo, as árvores foram tirando para fazer, utilizar a madeira como matéria-prima para muitas indústrias.
Então é dela que tira-se muita fonte a própria economia, né, gente? Para um monte de coisa, que já a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, no caso da Mata Atlântica, há 500 anos atrás, né, a paisagem dominante dominava a costa brasileira, era densa e exuberante, com árvores muito grandes, que ocupavam bastante, né, a extensão. Desde o início da colonização, os portugueses eles começaram a explorar o pau-brasil, que inclusive ele está até entrou em extinção, no qual se extraía tinta para tecido. Então eles começavam a desmatar, tirar. Além da prática da extração comercial, a mata foi destruída para a construção de cidades. Por isso que hoje a gente tem aqui no Sudeste, né, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente vê que quase não tem cobertura vegetal, são os parques nacionais, como o da Tijuca e muitos outros, que a gente vai para um lugar mais arborizado para passear, para ver um verde. São áreas protegidas, né? São áreas de preservação permanente, onde ninguém pode tocar, ninguém pode mexer. Criou-se lei justamente para evitar, gente, essa utilização excessiva dos recursos naturais. Então, hoje o crescimento urbano e o consumo dos recursos é o principal fator de destruição da Mata Atlântica. Para vocês terem uma noção, tem um mapa de como era aqui em 1500, no ano de 1500. Então, 150 milhões de hectares, ó, tudo verdinho, bonitinho. Aí chega em 2014, 19 milhões de hectares só. É muita coisa, gente, muita. Então, espécies predominantes: mico-leão dourado, onça-pintada, bicho-preguiça, capivara. Então, até criaram-se o SOS Mata Atlântica para preservar a biodiversidade. Muitos animais estão na lista vermelha das espécies em extinção, né? Então, é uma variedade, né, linda de espécies. Tia-sangue, né, eu já vi ele de perto. Alguns animais aqui a gente até vê de perto, né, mas outros... Bromélias, orquídeas, samambaias, araucária, palmito jussara e uma infinidade, gente. É muito diverso. Próximo bioma é o Pampa, o Campos Sulinos, né, que é aquele típico da região sul. Vegetação é marcada pela presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte, ou seja, não a copa das árvores não são grandes, não são árvores de muitos metros de altura como aqui na Mata Atlântica. É diferente. Então, em sua maior parte, destaca-se o relevo de planícies, constituído de gramíneas, de grandes áreas de pastagem, que se desenvolve grandes rebanhos. Ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul e parte dos países até Uruguai e Argentina. Principal atividade econômica do local é a pecuária intensiva, com destaque para a criação de bois e ovelhas. Então você vê, não é só a Mata Atlântica que sofre com esse tipo de atividade. Aqui no Pampas, o Campos Sulinos, tem muita atividade extensiva de criação de bois e ovelhas, por exemplo. Então imagine quanto eles não precisaram desmatar para fazer essa criação. Tá? Então aqui na Mata Atlântica, na Amazônia, a criação de bois, né, ou seja, de gados, até para plantação. Então, produções agrícolas como soja, arroz, milho, trigo, uva. O clima é bem ameno, ou seja, mais gostosinho, frio, né? Então ela não pode ultrapassar, ela não costuma ultrapassar 20 graus Celsius, diferente daqui, que é bem quente. As estações do ano são muito bem definidas e as chuvas são bem distribuídas ao longo da sucessão dos meses. Então é bem definido, a gente sabe quando que é verão, quando que é inverno, tá? E é um clima muito gostoso, por ser mais distante dos trópicos, é no sul, então é mais frio. Ema, perdiz, veado campeiro, joão de barro, capivara, cedro, pau de leite, palmeira anã, louro pardo e muitos outros. Então agora vocês vão se divertir com os exercícios do livro na página 71 e 72, páginas 90 e 91. Essa 90 e 91, se não me engano, não, é isso mesmo. A 90 e 91 vocês vão ter aí toda uma revisão de todo o bimestre, tá? A página 71, 72, 90 e 91. Bom, então bons estudos a vocês. Semana que vem vou trazer aqui a correção desses exercícios. Ok, galera? Um beijo, fiquem com Deus.